Bom, pessoal, eu primeiro queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui a respeito do cannabis. Como vocês sabem, eu tenho me dedicado ao assunto nos últimos anos e tem sido uma surpresa poder entender o que existe, não dentro somente da questão do cannabis, mas dentro de tudo aquilo que representa o próprio complexo industrial da saúde. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que nós estamos, neste momento, construindo uma nova cultura. Uma cultura no qual as pessoas têm que entender o uso do cannabis dentro da perspectiva medicinal. Eu tenho procurado evitar de falar do cannabis dentro da perspectiva recreativa, mesmo porque o meu conhecimento nessa frente ele é bastante limitado e, lógico, existem aí questões de várias naturezas, né? Que vão desde questões morais, questões éticas, crenças, e, portanto, aqui eu acho que é algo mais delicado. Entretanto, dentro da perspectiva da saúde, nós temos aí uma literatura que é muito farta em termos de documentação e de conhecimento. Poderia começar por aquilo que é mais clássico e falar sobre as epilepsias refratárias. E nós sabemos que elas, de fato, dependem muito de recursos que nem sempre conseguem resolver a apresentação desses quadros clínicos. A incidência na população geral ela é representativa. Os casos que não respondem a medicamentos tradicionais também têm uma amostra significativa e, portanto, quando nós falamos do uso do cannabis dentro da epilepsia, certamente a gente tem aí um cenário bastante importante. Podemos falar sobre depressão, podemos falar sobre dor crônica. E eu acho que a gente deve inserir isso, agora falando da dor crônica, dentro da perspectiva epidemiológica. Porque no momento em que a medicina foi capaz de criar um cenário de conhecimento acerca das doenças infecto-contagiosas, nós tivemos um novo padrão de comportamento que são justamente as doenças crônico-degenerativas. E dentro dessas doenças crônico-degenerativas, nós temos todo um processo de envelhecimento onde a dor é algo muito importante para ser tratado. Aliás, depois de gripe e dor nas costas, a dor crônica é a principal razão pela qual as pessoas procuram os serviços de urgência e emergência. E quando a gente tem o cannabis, provavelmente a gente tem aí uma oportunidade para poder trabalhar tudo isso. E eu acho que é absolutamente fundamental que nós estejamos construindo essa nova cultura. Não é possível que nós aguardemos que os médicos possam ter essa modificação somente com os cursos de graduação. Não há tempo para isso. Nós temos todos os programas de educação médica continuada e, portanto, eu acho que é vital que a gente trabalhe dentro das diferentes plataformas, enxergando o cannabis como um coadjuvante. Não é correto, no meu entendimento, que o cannabis seja objeto de utilização de um especialista focado em cannabis. O cannabis deve fazer parte do arsenal do neurologista, o cannabis deve fazer parte do arsenal do oncologista, o cannabis deve fazer parte do arsenal de um clínico geral, citando 3 das especialidades que me passam agora pela cabeça. Mas, evidentemente, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que participar. E participar significa quebrar mitos e voltar a insistir nas questões da concentração de THC mais baixas, que são aquelas que são usadas dentro do âmbito da assim chamada cultura canábica medicinal. Acho que a gente tem aqui uma oportunidade, inclusive, de geração de conhecimento, porque nós sabemos que a avaliação do cannabis depende das avaliações que são feitas, de maneira geral, de qualquer outra droga. Nós temos fases de estudo e o Brasil tem uma agência extremamente dinâmica, que é a Agência de Vigilância Sanitária. Bem estruturada, ela é muito carente de recursos humanos. Para que vocês tenham uma ideia, o Brasil tem cerca de 1.500 profissionais que trabalham na Anvisa. Desses 1.500 profissionais que trabalham, 600 deles podem pedir demissão de forma imediata. O FDA nos Estados Unidos tem 18.500 profissionais contratados. E para o período da pandemia foram contratados extraordinariamente mais 3.500 profissionais. Então existe um processo todo de validação que passa pelas fases de aprovação,
e que tem que, na verdade, ser trabalhado. Na questão do cannabis, eu acho que a Anvisa foi mais ágil. Ela se baseou e deixou valer estudos clínicos realizados fora do país. Mas nós vamos passar agora para um segundo momento, no qual nós vamos ter que realizar os próprios estudos no Brasil. E, portanto, aí a gente deve enfatizar o papel de uma Anvisa pujante e atuante. E o terceiro ponto, que eu acho que a gente tem que tentar englobar, é que, além da cultura, além do processo probatório, além daquilo que envolve, evidentemente, uma formação médica que entenda a utilização do cannabis, ela se insere num processo que, neste momento, me parece importante para o Brasil, que é justamente o complexo industrial da saúde. Nós temos no Brasil aproximadamente 215 milhões de pessoas. São consumidores. São pessoas que, na verdade, precisam de recursos. E o Brasil é altamente dependente da indústria estrangeira, tanto na produção de equipamentos e, posso dizer, também na produção de medicamentos. Quando está falando dos medicamentos da química tradicional, mais ou menos 90% depende de indústria nacional. Mas quando nós falamos dos imunobiológicos, nós temos aí uma dependência de mais de 90% da importação. E aqui eu não estou fazendo uma defesa da indústria nacional ou criticando o cenário da importação, do cenário internacional, mas simplesmente trazendo uma oportunidade para que nós possamos aqui estar desenvolvendo um cenário de inclusão, de criação de emprego, de criação de conhecimento. E para isso a gente precisa de uma política desenvolvimentista que estimule iniciativas na área da saúde de maneira geral e particularmente também na área do cenário do cannabis. A gente sabe que a produção industrial não é simples na questão do cannabis. Tem muita coisa relacionada à questão da própria do mundo do agronegócio. Existe toda uma questão de controle, porque a gente sabe que o cannabis ele tem implicações, como disse anteriormente, em relação à concentração de THC, quando mais elevado, que vai para o mundo recreativo. Então, logicamente, conexão com a violência, questão da liberação do uso de drogas, mas eu acho que se a gente não enfrentar essa situação, nós não vamos ter a oportunidade de ter um cenário de tornar o acesso a cannabis de uma forma mais direta e menos onerosa. Aliás, diga-se de passagem, que no momento que a Anvisa liberou pela última RDC, que permite justamente a importação e a utilização do cannabis dentro das grandes redes de farmácia, ela está fazendo com que a gente assuma um dos valores que justamente pautou a nossa própria Constituição, que é a equidade. Então, quando a gente pode importar, não só através da judicialização, que é maléfica para o sistema de saúde, quando nós podemos importar não só pelas associações de usuários, nós estamos criando um espectro de consumo que barateia. E, portanto, é fundamental que a gente entenda isso justamente para ofertar de forma adequada a utilização do cannabis. Eu sou um defensor de políticas para a área de saúde que possam fortalecer a indústria farmacêutica de uma maneira direta. Essa articulação tem que ser feita entre o Ministério da Saúde, que é um grande consumidor, entre o setor produtivo, e aí envolve fundamentalmente o Ministério de Economia e Desenvolvimento. Existe aqui a necessidade da integração com o BNDES, que deve ser um banco de fomento que estimule o crescimento da indústria nacional. E quando a gente fala tudo isso, gente, a gente está falando de um cenário onde nós temos aqui uma aproximação de uma massa produtiva que hoje ultrapassa mais de 7 milhões de pessoas. Portanto, uma oportunidade de nós termos aí um consumo não só da medicação, mas uma inserção social, porque a geração de emprego, na verdade, é o grande instrumento de inclusão social. Então, é uma visão mais genérica do uso de cannabis. Eu, como médico oftalmologista, até existem indicações dentro do glaucoma, que é uma doença, na verdade, do nervo óptico, em geral correlacionada com a pressão intraocular elevada, mas não necessariamente ligada somente à pressão intraocular elevada. E, portanto, aí eu acho que a gente tem que ter um conhecimento mais amplo. De novo, construindo cultura,
participando de debates como os que vocês estão propondo no dia de hoje, desmistificando a utilização do cannabis, sabendo separar o cannabis medicinal do cannabis recreativo. Não estou fazendo defesa nem crítica ao uso do cannabis recreativo, mas sou um médico e, portanto, falo do cannabis medicinal, citando a utilização em atividade, em doenças onde já isso é consagrado, e, de novo, reafirmando as questões da epilepsia refratária, as questões da dor crônica, a depressão, a necessidade da realização de estudos clínicos mais profundos. Muita coisa ainda vai trazer respostas dentro do sistema endocannabinoide. É importante lembrar que alguns acham que esse sistema teria tão importância quanto o próprio sistema da glicemia e, portanto, uma necessidade de um conhecimento muito maior que ainda, a meu ver, está engatinhando. E, evidentemente, dentro desse processo, de novo, a necessidade de uma visão mais ampla, uma visão mais macro, que possa colocar o cannabis dentro do complexo industrial da saúde, que, a meu ver, é uma grande oportunidade para o nosso país se desenvolver. Falei da RDC, falei da necessidade de contratação, quero outra vez reforçar que a Anvisa precisa ter mais profissionais. Acho que essa ideia que nós temos de um Estado enxuto, um Estado com menos profissionais, ela é importante para determinados setores, mas outros setores precisam sim de mais gente, para que a gente possa ter gente que possa trabalhar dentro da perspectiva de aprovações, de validações, de conhecimento de instalações fabris. A gente precisa de profissionais de carreira de Estado. Então, aqui é o contrário, não é o Estado que está inchado. Nesse aspecto, o Estado está, eu acho que está, aliás, muito magro. Ele precisa de mais gente, precisa de gente com competência, gente com formação para poder atuar. Portanto, eu acho que é um mundo que nós estamos começando a desvendar e, sem dúvida alguma, vai trazer uma oportunidade de a gente se posicionar, certamente, na liderança se trabalharmos e formos bastante liberais em relação a este debate. Esse assunto de cannabis não é um assunto que, a meu ver, diz respeito aos conselhos. O assunto cannabis ele diz respeito à academia, é verdade, diz respeito aos agentes da vigilância sanitária, ele diz respeito àqueles que se interessam pela medicina dentro da perspectiva de equidade, e eu me sinto e me coloco na posição de uma dessas pessoas. Independente de interesses que posso ter dentro dessa frente, eles são legítimos, faz questão sempre de declarar conflitos de interesses, e, portanto, não falo aqui de um produto, falo sim de uma nova classe de ativos que pode, de certa forma, dentro da farmacologia, trazer um benefício para a sociedade, trazer um benefício para o nosso país, enfim, beneficiar os nossos pacientes. E com isso eu concluo a minha apresentação, registrando mais uma vez o meu respeito, o meu apreço e a minha gratidão de poder, no dia de hoje, estar participando desse evento. Deixo um abraço carinhoso a todos vocês e o meu muito obrigado.